E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui no canal sobre a dopamina e os prazeres imediatos, né? O vazio existencial. Eu trouxe aqui alguns slides, vou tentar comentar esses slides já publicados. Eu fiz essa publicação dia 8 de janeiro na minha rede social, lá no Instagram. Para quem quiser, você pode dar uma olhadinha nesses slides lá. Tá? O jovem hoje quer tudo muito rápido, tudo leve, tudo imediato, né? Essa dopamina barata acaba consumindo a maioria dessa geração, né? Vivem em função desses prazeres, eles não têm paciência mais de esperar ou até mesmo de curtir um pequeno tédio, né? E isso está influenciando e atrapalhando o desenvolvimento do próprio intelecto desse jovem, né? A era da dopamina barata, né? Os likes, os vídeos curtos, os estímulos constantes, TikTok, então, é impressionante como os jovens consomem, né, esse tipo de conteúdo. Eu tenho um canal no TikTok, mas que eu uso exclusivamente para publicar as coisas que geralmente eu publico no Instagram, eu acabo publicando lá. Os jovens, essa geração, deixou de ter o esforço de concentração, né? O poder de concentração. Eles abrem mão de fazer uma forcinha para poder pensar, gente, né? Eles trazem isso de uma maneira quase que irreconhecível para nós, né? Por exemplo, no mês passado eu dei uma palestra falando justamente não foi o tema principal, mas foi um dos ganchos, né? Perguntando para os jovens, por exemplo, o que eles querem ser quando crescer, né? Os nossos pais, né, sempre nos perguntavam isso, né? Eles tinham preocupação em saber o que nós queríamos ser. Hoje, com essas influências de rede social, de da, da, da do imediatismo, né? Tudo muito rápido, tudo muito constante, as pessoas não conseguem mais sentir o que realmente quer ser, porque são tantas coisas que podem ser feitas, tantas profissões hoje que podem ser desenvolvidas mesmo com o avanço da inteligência artificial, né? O foco nesses prazeres momentâneos estão acabando com o raciocínio desses jovens, né? Voltando aqui à palestra, eu dei uma palestra para uma turma, na verdade foram 4 turmas de ensino médio técnico, né? Eram alunos de logística e as idades variavam de 16 a 17 anos. Bom, se você pegar tempo da pandemia, eles tinham 11, 12 anos, mais ou menos, né? Não sabem, não conhecem o que realmente é a vida. E eu dei uma dinâmica lá, provando para eles que eles sequer sabem contar uma história, né? Eles estão tão influenciados com os celulares, as redes sociais, que eles não conseguem contar mais histórias. Eles usam do próprio celular para mostrar. Ao invés de contar uma história, ele mostra o celular, né? Ele mostra o vídeo, ele cita o vídeo, tem preguiça de falar e não consegue absorver. Nessa dinâmica, eu consegui provar isso para eles, né? Eles vivem em cima de telas, né? As referências deles são as telas e os vídeos rápidos, os vídeos
né, que os memes da vida, né, eu vou usar esse termo que mais para frente eu conto porque que eu uso esse termo. É muito preocupante. Mas essa geração, ela tá fragilizada. Cabe, não sei se seria possível, a própria instituição de ensino ter uma atenção em cima desses jovens, né? Que, de uma certa maneira, não tem um alicerce, né? Eu sei que o nosso país é completamente ao avesso de muita coisa, né? A gente tenta ter um entendimento, né? E muitas das vezes a gente não consegue entender certos procedimentos, né? Ainda mais quando é a respeito de educação, né? O material didático, a própria conduta do professor, a dinâmica que é feita, né? É muito complicado. Eu confesso que é muito complicado. Eu hoje que estou um pouco mais próximo das instituições de ensino, percebo essa dificuldade, essa barreira, né, que hoje existe. Na minha época não era tanto assim, né? Década de 90 e início dos anos 2000 não era tanto assim, né? Inclusive a faculdade, eu estava numa transição aonde a aula presencial estava com os dias contados, né? Eu formei, né, a primeira faculdade foi em marketing, né? E estava com os dias contados. Os próprios professores já estavam falando sobre isso, né? Hoje, com a tecnologia, né, e as faculdades EAD, né, isso ficou um pouco diferente. Mas enfim, né, continuando aqui o nosso tema, né? Eles evitam o desconforto é evitado pela grande maioria desses jovens, né? Então, tudo aquilo que traz desconforto, ele abandona e acaba indo para a dopamina barata, para as emoções, para os sentimentos e os prazeres momentâneos, né? Deixando cada vez esse jovem mais preso a a esse dispositivo, sem sequer saber aonde e como se livrar, né? Porque todo o meio dessa geração é em volta, é em torno dessa tecnologia de rede social, né? Dessa, da internet e a própria, ainda, da própria mídia tradicional que nada agrega a esses jovens, né? Então fica realmente cada vez mais difícil, né? Eles não possuem gana, não tem direção, não sabe o que quer da vida, né? E com isso não tem o foco, não tem, eles sequer têm vontade de ser diferente. A preguiça, né? A preguiça intelectual é tanta que eles preferem viver de cópias, né? Copiando o que está vendo, comportamento, falas, os trejeitos, as roupas, as gírias, os cortes de cabelo. O ser diferente já não existe, né? Nessa geração que eu estou citando, né? Nunca houve tanto entretenimento, nunca houve tanta gente vazia. E isso é fato. Dentro desse entretenimento, a gente não consegue colher nada. É impressionante, não tem nada de bom, né? Vocês podem tirar como exemplo os próprios podcasts. Quanto mais banal, mais audiência. Quanto mais sério, menos audiência, né? Existem uns podcasts muito bons, cara, né? Já que, digamos que o jovem tem a preguiça de ler, mas através de uma boa entrevista, de um bom podcast, pode sim extrair conteúdos muito bons. Mas o próprio meio, né, não
lança isso para as buscas. Os dispositivos, os mecanismos de busca e de alcance são praticamente travados. Agora, vai fazer uma dancinha do bunda lelê, que isso você não precisa nem impulsionar, que isso já vai aparecer. Então, você pega a nossa geração, né? Os coroas de hoje, que ainda são produtivos, que ainda estão atuando no mercado de trabalho, que teve a transição do analógico para o digital, né? Se depara com a situação dessa, mas consegue pensar e ter o conhecimento, a curiosidade na busca de conhecimento e conteúdo fora das telas. Aqui, por exemplo, na minha mesa fica aqui, ó. Eu vou mostrar aqui para vocês os livros que eu estou lendo, ó. Esse é um, tá? Isso aqui eu já estou trazendo alguns conteúdos para vocês, está lá no nosso curso, lá no Hotmart, tá? Tem esse aqui também, ó. Que fala justamente dessa falta de atenção, né? O foco roubado, né? Muito bom livro, apesar de ter um viezinho aqui, eu até anotei aqui, ó. Existe um viés ideológico do próprio escritor, né? Do próprio autor aqui, mas que, tirando isso, tem um conteúdo, tem muito bom, muito bom. Então, assim, essa expertise, o próprio jovem não tem, não consegue, né? Ele se baseia no Instagram, no TikTok. Ao contrário do uso do TikTok, se eu não me engano, eu acho que é no Japão, na China, alguma coisa assim, o TikTok praticamente são aulas de pessoas soldando, de escritores, dicas de como fazer uma parede, de como fazer um móvel, né? Aqui na nossa terrinha Tupiniquim, é que é utilizado na 99% para banalice, né? As dancinhas tomam conta disso, né? E eu, se vocês me permitirem, eu vou abrir um apêndice aqui e vou até comentar. Eu, como da segunda turma de marketing 3 Rios do ano de 2009, né, que aprendi o marketing como referência Philip Kotler, né, me deparar com empresas que utilizam dancinhas para se promoverem e acham que com isso vendem, né, cometem um crime ainda maior do que o próprio jovem, que é inocente por não saber, né, da verdadeira realidade, de estar tão envolvido em dopaminas baratas, né? Eles são as pessoas inocentes. Agora, empresários que geralmente têm a minha idade, utilizar desses meios, eles são talvez os maiores culpados dessa disseminação desse tipo de conteúdo. Isso falando profissionalmente, né? Existem pessoas que ganham dinheiro com isso através dessas dancinhas, e quanto mais views, quanto mais curtidas, né? Existem uns meios de se ganhar dinheiro com isso, é claro. A distração vai anestesiando cada vez mais, né? Você vai olhando conteúdo vazio, achando que está se preenchendo e na verdade não está preenchendo nada, né? Você tem um estudo, ou você pode fazer esse teste aí, se vocês ficarem olhando esses vídeos curtos, rolando, se te perguntarem, se você ficar meia hora lá, se te perguntarem qual foi o último ou penúltimo vídeo que você viu, provavelmente você não vai nem saber. Você nem sabe, porque você fica se preenchendo de vazio, né? Já estamos chegando no final aqui. Essa responsabilidade, né, cabe, nesse caso, às escolas, aos instrutores, aos professores, ou qualquer outra pessoa que tenha esse start e queira ajudar
esses jovens, né? Se vocês quiserem ver em detalhes esses slides, está aqui no meu canal no Instagram, tá? É uma publicação no dia 8 de janeiro desse ano, tá bom? Está disponível lá e espero, através dessa conversa aqui, ter contribuído como alerta, né? Vocês pais que estiverem assistindo esse vídeo, né? E vocês jovens que querem se livrar e às vezes sentem que estão no lugar errado, né? Que estão perdendo tempo, né? Se vocês estão sentindo isso, isso é um bom sinal, por incrível que pareça, tá? Para maiores informações que vocês quiserem, eu estou com consultoria online a respeito desse assunto para o auxílio aos jovens, né? Só mandar um direct aqui que a gente pode conversar, pode marcar uma conversa aqui inicial, tá? Para tentar melhorar e instruir. Eu tenho alguns meios técnicos, né, em que a gente pode implementar isso. Seja você, pessoa física que está querendo isso, ou você, instituição de ensino que precisa de alguém que possa olhar para esse jovem e ter os meios para tentar contornar esse caos dopaminérgico que estão nas redes sociais, tá? Espero ter contribuído com esse vídeo aqui. Acessa lá que você vai ver na íntegra, tá? E talvez entenda um pouquinho melhor, tá bom? Forte abraço para vocês aí.